Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Minha gente, a graça e a paz do Senhor. Que bom poder estar aqui com vocês. Com a oportunidade de retornar, na verdade, né? Para compartilhar com vocês palavras de Deus. Eu me sinto muito honrada. Cheguei sexta-feira e desde sexta estou aqui mergulhando no rio de Deus e recebendo muita coisa boa. Teu coração está aberto para receber mais? Pastora Anderson, muito obrigada. Mais uma vez, confiar em mim essa chance de poder compartilhar a palavra de Deus. Que o Senhor continue te sustentando, te guardando. Deus é bom. Obrigado, Lívia, amiga querida, Geise, que está por aí, em algum canto da terra. Vocês são uma bênção. Daniel, que bom te ver. Casou, não foi? Oh, meu Deus. Gente, conheço o Daniel desde o Brasil, desde que ele era criança. Mentira. Quase isso, né, Dani? Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia? Você acredita que uma palavra de Deus pode mudar tudo? Vocês estão aí? Você acredita que uma palavra de Deus pode mudar tudo? Então tá. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17. O verso 18, aliás, o verso 28 e o verso 29. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, o verso 28 e o verso 29. Quem achou? Eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra está fervendo no meu coração. E eu já quero começar profetizando. Deus vai te conectar às pessoas exatas para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Vou falar de novo. Deus vai te conectar às pessoas certas para que se cumpra o propósito dele. Acho que foi Salomão que disse: Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Isso é muito precioso. Há uma revelação de Deus através das pessoas que Ele envia para perto da gente. Então você fica ligado. Dá uma observada quem está sentado pertinho de tu hoje. Observe. Só observe. Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilhas, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Repitam comigo, pois sabiam. Tá fraco, diga, pois sabiam. Pois é. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquilo que eu não sei. Mas com aquilo que eu sei, sim. Talvez você não tenha noção do porquê que Deus te permitiu saber de algumas coisas. Só posso te afirmar. Você é a resposta de Deus para alguém. Eu acabei de profetizar. Você é a resposta de Deus para alguém. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Ai, obrigada. Já trouxe aberta. Eficiência. Sucesso. Como diz na Bahia, sucesso, bebê. Davi não está no melhor momento da sua vida, não. Não tá. Essa fase aqui não está nada boa. Ele teve que fugir do palácio, porque o seu filho tomou o trono. E ele teve que fugir zerado. Obrigada, pastor. Meu Deus, as coisas só melhoram aqui. Tem água de coco? Brincadeira. Só na Bahia?
Valeu! Ele teve que fugir do palácio porque seu filho conseguiu conquistar o coração das pessoas, colocando essas pessoas contra Davi. E ele foge. Ele foge com meia dúzia de pessoas. E eu preciso dizer para alguém que nem sempre encarar é uma forma de ganhar. Tem horas que fugir é a melhor estratégia. Dar as costas. Davi entendia muito bem disso. Teve um dia que ele se fingiu de demente. Começou a babar, rasgar a parede. Porque alguém acha que é forte e prevalece quando encara. Nem sempre. Tem horas que a saída de Deus é a gente dar as costas mesmo. E foi o que ele fez. Davi saiu com poucos do exército, mas enquanto eles estão saindo, indo para o deserto, a turma que ficou do lado do Absalão começou a xingar Davi e a turma que estava com ele. Xingava. E eles, seguindo. Aí foram para o deserto de Manaim. Só que a Bíblia diz que lá nesse deserto aparece um amigo chamado Barzilai. Esse Barzilai não pregava, não cantava, não revelava, não profetizava, não liderava. Barzilai era um crente rico. Tipo esse rico, essa rica que está sentada aí do seu lado. Isa, eu não sou não. Faz costume. Eu acho engraçado quando o pessoal me liga. Outro dia me ligou um dizendo: Isa, eu estou te ligando porque eu estou com uma dívida muito grande. Deus mandou eu te ligar. Aí eu disse: tá. E quanto é essa dívida? 300 mil. Eu reparo que eu tenho cara de quem tem 300 mil. Foi Deus não. Mas eu vou orar por você. Para Deus mandar. Será que você consegue lembrar que as pessoas mais prósperas nas Escrituras eram cristãs? Eram crentes? Amavam a Deus? Deus não dá recursos a ninguém sem propósito. E se alguém acredita em profecia, eu vou entregar aqui. O Barzilai servia a Deus com suas propriedades. O Barzilai servia a Deus com seus recursos. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. E a forma que ele encontra de servir o amigo agora, além dos recursos, serviu com a lealdade. Porque entrar no deserto para cuidar de Davi era se queimar com Absalão. Para ele se arriscar e cuidar de Davi era mais ou menos assim: se você for ajudar Davi, você vai ficar ruim diante de Absalão. Mas como é bom ter pessoas leais perto da gente, não é? Se você ajudar fulano, vai deixar ciclano chateado. Ciclano que lute, é meu amigo que está com fome e eu vou cuidar dele. Eu quero louvar a Deus pela vida dos leais que entende a linguagem disso aqui. Eu estou dizendo a você que Barzilai está correndo risco ao entrar no deserto para cuidar de Davi. Mas ele não está nem aí para os riscos. Eu vou cuidar do meu amigo. E vou cuidar como? Com feijão, lentilha, leite de vaca. Para que tanto detalhe na oferta? Para que tanto detalhe no cuidado? Só Deus nos lembrando que é possível fazer muito por alguém, usando aquilo que parece pouco. Isa, meu feijão vai servir o reino. Você vê? Olha o que o texto diz: camas. Quando Barzilai se levanta com Sobi e Maquir para cuidar de Davi, ele não pegou cama apenas para Davi. Está escrito que ele pegou camas. Porque quando ele olha para Davi, ele entende, ele não está só. E quem cuida dele também merece ser honrado. Eu sou mãe de 3, 5, 10 e 15 anos. A Isadora, eu vim aqui acho que grávida dela. O Biel que tem 10 e o Xande que tem 15.
Quer ver desconforto? É chegar em qualquer ambiente que eu receba todas as honrarias e meus filhos sejam tratados de qualquer maneira. O Barzilai já entendeu. Davi está no pior momento da vida dele, mas não está sozinho. Eu vou honrar quem cuida dele. E para quem tem ouvidos, que ouça. Há um retorno para o leal, mesmo quando não está fazendo, esperando colher alguma coisa. Vou me reportar às Rutes que estão me ouvindo, que decidiu pegar a Noemi e dizer: eu vou cuidar da senhora, eu vou para a tua terra, eu abro mão do meu povo, porque agora o teu povo vai ser o meu povo. Onde a senhora repousar, eu vou repousar também. Eu estou falida, não importa, mas eu não tenho retorno para te dar, também não importa. O teu Deus é o meu Deus, vou cuidar. Lá vai a Ruth desprovida de qualquer segunda intenção, vai para amar, vai para ser leal, vai para cuidar. Mas o Deus dos céus, que decidiu dar uma virada na vida de Ruth, fez isso para honrar a memória do marido da Noemi e para honrar a descendência dela. Talvez você não tenha dimensão o quanto você vai herdar da eternidade enquanto você decide cuidar de alguém. Isa, estou fazendo porque eu posso fazer, não estou esperando nem muito obrigado, parabéns para você. Mas o que eu vim lhe dizer é que Deus é Deus e a semente vai voltar para o lugar de origem. As mãos erguidas é de alguém que já entendeu a profecia, é exatamente isso. A intenção do Barzilai é cuidar de Davi e de quem cuida de Davi. E quem saiu com ele? Tinha lá noção do que viria pela frente? Não. Estão saindo com alguém que está na pior fase da sua vida. Zerado, no deserto, com fome, cansado, com sede. Mas o Barzilai aparece lá com as camas. Vou cuidar do Senhor e vou cuidar de quem cuida do Senhor. Estendeu as camas, feijão nas vasilhas para o Senhor e para quem cuida do Senhor. Todo mundo alimentado, todo mundo bem cuidado. Barzilai volta para casa. Davi recebe uma notícia. Qual é a notícia? Seu filho morreu. O Absalão que te traiu morreu. Davi recebe essa notícia com muita dor e com muito choro, porque afinal de contas o traidor é o próprio filho. O traidor estava ali debaixo dos seus cuidados. Aí ele chora tudo que tem que chorar, reage. Eu vou voltar para Jerusalém, vou voltar para minha terra. Mas antes de pegar o percurso de Jerusalém, ele vai lá no condomínio do Barzilai, toca a campainha, chama o Barzilai e diz para ele assim: eu estou retomando a minha vida, eu estou indo recomeçar, mas eu não quero fazer isso sem você. Eu não esqueci que foi o teu feijão que me sustentou no deserto. Eu não esqueci que foram os teus colchões que me fizeram descansar no pior momento da minha vida. Aos que têm memória curta e já esqueceram que você pode estar bem hoje, mas você precisou do feijão de alguém, precisou das bacias, precisou da proteção e da intervenção de alguém. Há um convite de Deus essa noite: vá para Jerusalém, vá viver a tua nova fase. Recomece quantas vezes for preciso, mas não esqueça de fazer o caminho de retorno para bater lá na porta do Barzilai e dizer: eu estou indo, mas você vem comigo. Vem para Jerusalém comigo. Aí Barzilai disse assim: eu não vou. E não vem por quê? A resposta dele está aqui no capítulo 20. Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Olha o que Barzilai está dizendo: eu não espero viver muito. Levante sua cabeça e olhe para mim. A expectativa de Barzilai é morrer a qualquer momento. No auge da depressão, era só isso que passava na minha cabeça: que dia que eu vou morrer? Me matar eu não vou. Mas não havia mais expectativa de vida. No auge da depressão,
Depois de dias na cama e dentro do quarto, eu me lembro exatamente o dia que eu me levantei, olhei para a cama e disse: eu não vou ser sua refém. Eu vou viver. Graças a Deus, já vai fazer 2 meses que eu não durmo mais na base de medicamento. Não sei quem pode comemorar comigo, mas isso é uma grande vitória. Eu vou falar de novo. Eu sei exatamente o que é viver um dia após outro só para esperar morrer. Sem coragem para um suicídio, mas esperando a hora de morrer sem perspectiva, sem planejar nada. Pois eu vou dizer que teve um dia que Deus me levantou da cama. E agora já vai fazer 2 meses que eu durmo sem medicamento. E diz a Lívia que eu estou roncando. Eu estou descansando. Eu vou falar uma coisa para alguém que está vivendo exatamente assim, sem perspectivas. Exatamente como Barzilai. Quantos anos de vida ainda me restam? Não, a qualquer momento eu vou morrer. Sem vontade de seguir em frente. Ele disse para Davi: já fiz 80 anos, eu já estou velho. Eu mal posso sentir o gosto daquilo que estou comendo ou bebendo. Eu não consigo nem apreciar a voz das músicas. Eu perdi o prazer de me alimentar, eu perdi o prazer de ouvir música, eu perdi o prazer de viver. E olha o que ele diz a Davi: eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Minha companhia seria um peso. Eu prefiro não seguir contigo. Barzilai inculcou na cabeça dele que não há mais perspectiva. Ele colocou na cabeça dele que não dá para ele seguir em frente. Ele está se privando da companhia de amigos porque ele se sente um peso. Eu li essa mensagem o ano passado, e no pior momento, quando eu mais precisei de me ancorar em amigos, foi exatamente o que eu fiz. Eu não vou copiar Barzilai. Deixa eu cuidar de você. Não precisa. Preciso sim, cuida de mim. Eu estou uma chatice só. Não estou conseguindo ouvir música e não estou conseguindo me alimentar de novo. Perdi 7 quilos e fui perdendo. Mas a melhor coisa que eu fiz foi aceitar o cuidado. É o que Deus está conversando com alguém. Você só precisa admitir que precisa de cuidados. Olha a linguagem do Barzilai: eu seria um peso. Não, eu não estou uma boa companhia. Seja Deus louvado pela vida da Ruth, que olhou para Noemi amargurada e disse: só a morte vai separar nós duas. Eu vou suportar a tua amargura, porque o que nos une é muito maior que a tua dor. Eu não te largo. Por mais amigos leais que nos suportam nos momentos, por mais pessoas que nos suportem nos piores momentos. Se você é do perfil que dá presente para manter pessoas perto de você, você não entendeu nada sobre lealdade. Mas se elas conseguem te amar independente da tua conta, se elas conseguem te amar independente do teu estado emocional, você já ganhou na vida. Por mais amigos. Alguém precisa de um Davi desses para insistir: deixa eu cuidar de você. Não, eu vou ser um peso, eu não vou. Eu não quero ir. Se eu for, eu vou ser mais um peso morto na sua vida. Então eu decido ficar. Não vá dizer depois que ninguém te ama, que ninguém se importa. Não vá dizer depois: me ignoraram. Porque tão certo como vive o Senhor, o Deus que levantou o Davi com coração grato, não era moeda de troca. Eu sei o que eu colhi da tua vida. Eu sei o quanto a sua vida me abençoou. É por isso que eu vou insistir com você agora. Vem comigo. Deixa eu cuidar de você. Porque tem gente que faz força para ficar no chão, faz força para baixo. Você está falando, mas a pessoa não reage e não quer reagir. Ela não quer ser cuidada. Recebe esse conselho? Olha o que Barzilai está dizendo: eu quero ficar aqui. E eu quero ser sepultado aqui, em Rogelim. Sabe o que é terrível? É que Rogelim significa terra da calúnia. E só quem já foi ferido pela língua de alguém sabe do que eu estou falando. Barzilai está num ambiente. Agora olha que coisa
terrível, porque ele estava dentro da tribo de Gileade, que era conhecida pelos médicos, pelos medicamentos mais famosos da época. E ele está ferido por causa da língua de alguém, e para isso não tem remédio. É por isso que Deus enviou Davi dizendo: sai desse ambiente que te destrói. Você não precisa ficar ouvindo quem te fere. Tem Jerusalém te esperando, tem uma nova fase para a sua vida. Eu estou sentindo graça de Deus aqui e eu vou profetizar. Roguelinho é terra que mata, é ambiente que a linguagem destrói. Eu não sou obrigada a ficar tomando veneno de ninguém. Estou saindo. Oi, você lembra quando Jesus estava lá no pináculo, no alto? Tem uns judeus pressionando Jesus, dizendo: faz milagre, faz milagre. Jesus diz: eu não vou fazer, então nós vamos te matar. E eles querem lançar Jesus daquele precipício. Não dá para entender como. O texto só diz que Jesus se retirou do meio deles e não voltou lá nunca mais. Se até Jesus, em alguns ambientes, ele não entra nunca mais, que dirá eu? É o que alguém precisa entender. Eu não sou obrigada a ficar digerindo veneno. Eu quero estar num ambiente onde tem vida, onde a linguagem é vida. Levanta bem sua cabeça, porque Deus está conversando com você. Você não é obrigado a tolerar desaforo. Em nome do quê? Vira as costas, não precisa nem discutir. Você está me ouvindo? Não precisa nem bater boca. Olha o que Davi está propondo para Barzilai. Você não precisa estar nesse ambiente de calúnia. Você não precisa estar nesse ambiente onde a língua mata e não tem remédio, não tem médico famoso para te curar. A tua cura está em sair desse ambiente que te adoece e partir para Jerusalém, terra que mana leite e mel, lugar onde Deus te cura. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Eu liguei para um casal, fiquei 20 minutos no telefone, mais de 20. Eu voltei de Jerusalém, de Israel, super feliz, com um monte de presente. Aí liguei para eles. Eu estava acompanhado de 2 pessoas. Eu liguei e coloquei no Viva Voz. Cheguei no Brasil, estou com saudade. Eu trouxe presente para vocês. E ele do outro lado da linha disse assim: ô Isa, eu estava orando para você não me ligar. Apaga meu telefone. Esquece que a gente existe. Eu achando que era brincadeira, porque da forma que eu era tratada, meu amorzinho, minha filha, não sei o que lá. E de repente eu disse: para de brincadeira. Gente, que conversa furada é essa de estava orando? Quando eu vi que eles estavam falando sério, gente, eu ainda não sei descrever o que eu senti. Uma mistura de desespero com angústia. Eu disse: calma, deve ter acontecido alguma coisa, vamos conversar. Não tem conversa com você. Se um dia a gente se encontrar, talvez a gente converse. Eu disse: deixa eu chamar no vídeo. Vou chamar no vídeo, vamos conversar. Não tem conversa, 20 minutos. E as pessoas estavam comigo dizendo: Isa, desliga esse telefone. Eu disse: eu não vou desligar. Eu amo eles demais, eles precisam me ouvir. Mas eles não queriam me ouvir, não queriam conversar. Eu sei que nesse vai e vem, 20 minutos, daqui a pouco eu comecei a chorar, que eu estava desfalecendo. Porque eu sabia que o diabo tinha semeado alguma coisa. E o meu pedido foi: se eu fiz, me fale que eu vou consertar. Mas e se eu não fiz? Como é que eu vou deixar as coisas claras? Por favor, me ouçam. E eles não queriam ouvir. Mais de 20 minutos. E o pessoal perto de mim: Isa, desliga esse telefone. Isa, desliga esse telefone. Isa, você não precisa disso. Depois de 20 minutos que o telefone foi desligado por eles, eu chorei tudo que tinha que chorar. E depois eu caí na real. Eu disse: quer saber? Esse é um ambiente que não me merece. Porque eu semeei lealdade até o dia que eu parti de lá. E depois que eu parti de lá, eu continuei honrando.
Eu não precisava trazer presente de Jerusalém. Eu não precisava ligar para dizer que eu estava com presente. Mas mesmo não estando mais perto, meu coração desejou continuar honrando. Quer saber? Eu sei o que eu plantei, eu sei o que eu semeei, e eu nunca mais vou para esse ambiente que vai me intoxicar. Que ambiente? Espaço? Não, a companhia de alguém que não quer me amar. Será que você consegue entender? Olha o que está acontecendo com Barzilai. Ele está tão adoecido que ele se acomoda ali na terra da calúnia, mesmo tendo chance de ser curado. Deus está dando uma chance para alguém ser curado. Essa Jerusalém está viva. Deus está nos conduzindo. É você que precisa escolher. Que tipo de prazer é esse de ficar ali tomando veneno, tomando veneno, tomando veneno, ouvindo. Chega! Se você não der um basta, você vai morrer doente. Sai dessa terra de calúnia, onde a língua mata. Vem! Não vou. Eu vou esperar a morte aqui mesmo. Essa foi a linguagem do Barzilai. Eu vou ser sepultado com meu pai e com a minha mãe por aqui mesmo. Mas eu vou te fazer um pedido. Faz pelo meu servo. Verso 36. Eu vou te acompanhar até o Jordão. Eu vou com você, mas eu quero te fazer um pedido. Quimã, permita que ele vá com o rei, meu senhor, e faça por ele o que achar melhor. Verso 38, olha que lindo. Davi disse assim: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu farei por você. Levanta bem a cabeça. Barzilai está dizendo: eu não vou sair desse ambiente, eu vou ficar por aqui. Mas eu quero te apresentar o meu servo Quimã. Faz por ele o que você faria por mim. Olha a palavra de Davi. Eu não sei quem é Quimã, mas por causa de você, eu vou cuidar dele. Você já precisou do favor de alguém que disse: não tenho noção de quem é fulano, mas porque é você que está me pedindo, então eu vou fazer. É mais ou menos o que o Paulo disse para o Filemão, na hora de interceder pelo escravo que fugiu da casa dele, dizendo: olha, eu ganhei esse escravo aqui na prisão, ele agora é meu filho. Estou te enviando um filho na fé, e estou te fazendo um pedido: cuida dele, como se estivesse cuidando de mim. Faça por ele o que você faria por mim. Barzilai olha para o Quimã, que lhe serviu fielmente, e diz: eu estou abrindo mão de Jerusalém, mas estou intercedendo por alguém que merece ser tão honrado quanto eu. Quimã está servindo sem ter noção de que Jerusalém lhe espera. Quimã está servindo sem ter noção que tem alguém de olho na sua fidelidade, que agora ele vai colher o que não pediu só por causa da sua lealdade. Aqui vai um conselho para você que não se adapta na falsidade. Aqui vai um conselho para você que não se sente confortável sendo sarcástico. Aqui vai um conselho para você que não sente prazer sendo falsa. Estou te dizendo que a lealdade de Quimã foi honrada. Ele está servindo sem ter noção de que Barzilai está de olho em cada detalhe. E na hora que tem uma proposta de Jerusalém, é ele que é inserido na lista para ser abençoado. Sim, eu estou profetizando. Você vai colher coisas que você nem colocou na... Ah, meu Deus, eu recebo. Eu recebo. Você vai colher coisas que você não colocou no planejamento. Você vai colher coisas que você não pescou. Porque deve ter mais alguém que é feito eu, né? Feito Neemias. Receba. Que quando recebe uma notícia que coloca ele sentado para chorar, ele vai chorar, mas vai fazer um planejamento. Nunca pisei em Jerusalém, mas um dia eu chego lá, e a hora que eu chegar lá, eu vou reconstruir o que está destruído. O que eu preciso para recomeçar? O que eu preciso para reconstruir? Aí ele faz uma lista de coisas. 4 meses depois de choro, que o rei olha para ele e pergunta: o que é que você tem? E o que é que você precisa? A lista está na ponta da língua. Eu preciso de documento, eu preciso de autorização, e eu preciso que o Senhor fale com o gerente da tua floresta, o nome dele.
É Asaf. Tá chorando 4 meses, mas já sabe até o nome do gerente que manda lá na floresta. Se ligou? Deus vai honrar o que você colocou na lista e até o que você não lembrou de colocar. Quem tiver ligado que receba. Oh, aleluia. Porque na hora que o rei disse para ele: tá liberado o documento, tá liberado o material, tem mais. Eu quero aqui os meus guardas pessoais para te acompanhar. Tô mandando uma tropa de elite para te dar cobertura. Você não vai sozinho, você vai munido de cuidado pelos melhores. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Tem coisa que você não colocou, existem detalhes que você não lembrou, mas Deus preparou essa noite para dizer: para honrar tua semente de lealdade está vindo para você. Será que você está me ouvindo? O que não tem noção do quanto é fiel o Deus que honra semente de lealdade. Só lembre alguém que está perto de você: haverá retorno aos leais. Você consegue dizer isso para alguém? Haverá retorno aos leais. Emicandorebas. Talvez você não tenha vantagens para contar hoje, porque quem encarou o deserto com Davi saiu com fome também, estava cansado também, sedento também, desamparados também, apontados também. Mas quando Barzilai entrou no deserto, entrou com cama para Davi e para eles também. Entrou com feijão para Davi, mas para eles também. Se alguém tem ouvidos para ouvir, é isso, é isso. Bem-vindo a um reino onde Deus honra os bastidores. O Mardoqueu que treinou Esther, que acolheu uma órfã, não tinha noção do que viria para a vida dele também, logo ali na frente. Porque ele que estava nos bastidores o tempo inteiro. Fale assim, não fale assim. Não fale de onde você veio. Se porte assim, o tempo todo nos bastidores, ó. No dia que ela foi enviada para a casa das mulheres, isso é lindo. Ele ficava nos bastidores do palácio procurando saber como é que Esté estava, como é que ela estava sendo cuidada o tempo todo, ó, cuidando. Quando Deus decidiu honrar Erebas, quando Deus decidiu honrar Esté, o Mardoqueu também. Você consegue entender a conexão do que está acontecendo aqui? Espírito Santo, me ajuda a transmitir o que está descendo para dentro do meu coração. Orebas, talvez você não tenha noção do nível de importância que há a tua lealdade nos bastidores. Está ouvindo, Miriam? Enquanto você protege o cestinho que carrega o Moisés, Deus já viu logo ali na frente. Enquanto ela protege o cestinho, enquanto ela cuida dos bastidores, agora ele está no governo e ela está do lado. E é interessante que Deus dá um nível de importância para Miriam nos bastidores tão grande. Isso aqui é direcionado, Deus sabe com quem está falando. Deus dá um nível de honra para Miriam tão grande, que numa briga que ela teve lá com Moisés e ficou leprosa, lembra? Todo o arraial parou, esperando ela se recuperar. Ninguém se moveu até Miriam ser curada. Todo mundo esperou até Deus restaurar a Miriam. E quando Deus restaurou a Miriam, que colocou ela de pé no exército de novo, aí começa o acampamento a andar. O líder era Moisés, mas Miriam tinha um nível de importância tão grande que Deus não permitiu ninguém andar para lugar nenhum enquanto ela não fosse restaurada. Talvez você não tenha noção do teu nível de importância na tua casa, no meio dessas pessoas, mas existem algumas coisas que Deus não vai mover enquanto não curar.
Enquanto você não estiver curada para voltar, algumas coisas ao redor não vai se mover. Está escrito, depois que Miriam foi curada, continua, segue o acampamento e ela ergue a cabeça e volta a liderar. Ela tinha tudo para dizer: nunca mais eu vou liderar, nunca mais eu vou encarar esse povo. Mas se Deus parou tudo para curar ela, é porque ela já entendeu. Se eu fosse você, eu adorava. Algumas coisas vão começar a andar depois que Deus curar alguém que é ponto-chave para alguns propósitos. Tem algumas coisas na sua casa que vai andar depois que Deus curar você. Bora, Miriam, levanta a cabeça, bora seguir. Ela tinha tudo para se ocultar. Nunca mais eu lidero. Mas o acampamento está esperando por ela. Sim, eu estou dizendo que há uns níveis de acampamento que estão esperando por você. Ai, quem souber que eu fui leprosa. A lepra é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Foi por isso que lá atrás Deus, quando chamou Moisés, disse: coloca a mão no peito. Agora tira. Leprosa, desespero. E agora acabou, encerrou minha vida. A lepra é o fim de tudo. Coloca a mão no peito de novo. Tira. Limpo. Curado. Para que isso? Lá na frente você vai entender. Quando você precisar lidar com alguém leproso, você vai se lembrar que você teve um momento. Você vai aprender a ter misericórdia das pessoas quando você passar pela mesma coisa que elas. Ah, meu Deus. Tem autoridade que alguém só ganha quando passa. Quem tem ouvidos, ouça. Aquilo que Paulo disse: eu vou consolar com a mesma consolação que eu fui consolado. Quem já passou por alguns processos, recebe autoridade para consolar depois de aprovado. Recebe essa palavra. Esse acampamento está parado porque alguém precisa ser curado. Ei, Deus fez isso para mostrar o nível de importância que Miriam tem nesse acampamento. Essa palavra é para você mesmo, que está se encolhendo pelos cantos e que esqueceu o nível de importância que tem no reino. Mas o líder é Moisés. Miriam, Deus te viu guardando o cestinho Nilo abaixo. Deus te viu no começo de tudo, enfrentando riscos para guardar. Deus vai honrar os leais. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Deus sabe que você plantou, Miriam, do teu nível de obediência, guardando o cestinho. Deus te viu se apresentando à filha de Faraó, pedindo pelo seu irmão. Há uma memória diante de Deus, e é sobre isso que Ele está conversando com você. Eu não esqueci quem é Quimã para mim, então faz por ele o que você faria por mim. Davi disse: eu vou fazer, porque você, que nível de como a gente fala no Brasil, que moral. E se você me pedir mais alguma coisa, eu vou fazer. Eu só quero que você cuide dele por mim. Só quero que você faça por ele, por mim. Há uma proposta de Deus aqui. É você que sabe. Se quiser morrer em Rogelim, é uma decisão sua. Mas se você quiser ser cuidado, Deus está propondo isso. Eu quero orar com algumas pessoas. Eu quero orar com você. Quero orar com você que está ferido nessa Rogelim, mas que entendeu a proposta do céu te chamando para Jerusalém. É um novo momento seu com Deus em oração. É um novo momento seu com Deus em comunhão. É um novo momento seu com Deus de reconstrução. Arebás. Deus está enviando cuidado e você vai precisar dizer: eu aceito, eu me sujeito, eu me entrego, eu me permito ser cuidado. Alguém entende isso? Eu estou vendo algumas pessoas chorando aqui. Deve ser porque Deus deve estar conversando com você alguma coisa. Fique em pé.
Deve ser porque Deus está conversando com você alguma coisa. Tô leprosa, Isa. Tô leproso. O acampamento está parado aqui para você ser curado. Decide se quer morrer doente ou vai se permitir ser cuidado. Espírito Santo. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Que saiu da presença de Deus? A proposta é: vem, volta para essa Jerusalém. Essa família reunida aqui em Setúbal para cuidar de você. Aqui tem remédio. E eu não estou falando das clínicas, eu estou falando do remédio que tem no alto. Do Jeová Rafá, o Deus que sara. Se permita. Vem cansado. Vem sobrecarregado. Vem pesado, vem leprosa mesmo. Jesus está esperando alguém aqui. Onde está a primeira pessoa que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Ele agora? Quer voltar para Cristo agora? Onde está a primeira pessoa que reconhece: eu não preciso ficar adoecida desse jeito, porque eu já entendi que Deus tem cura para mim. Vem aqui na frente, vem, chega aqui mais perto de mim. Tem alguém vindo ali. Dá para fazer festa, porque o céu está em festa. Alguém vem com ela. Ah, Espírito Deus, tem mais alguém vindo. Vem, pode vir. Você não precisa estar nesse ambiente de doença. Vem. Você não precisa estar nesse ambiente de calúnia. Deus viu tudo que você já plantou no reino. Com o teu nível de história, do nível de experiência que você tem com Deus, você morre nessa roguelinha se você quiser. Há uma Jerusalém que te espera e tem mais alguém que precisa vir. Eu estou esperando você. Onde está a terceira pessoa que precisa voltar? Bem-vinda a Jerusalém eterna, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Bem-vinda a Jerusalém eterna, o céu que Ele disse que preparou com a sua morte. Bem-vinda ao céu. Bem-vinda ao que o céu tem para sua alma. Bem-vinda ao que o céu tem para tua família. Bem-vinda ao que o céu tem para tua história. Bem-vinda ao céu onde tem alegria apesar da dor. Bem-vinda ao céu onde tem cura apesar das doenças. Bem-vinda a um céu onde tem paz apesar da tempestade. Quem é do céu sabe do que eu estou falando aqui. Gente, vem comigo, intercede. O céu é real e o inferno também. Ora. Nós oramos, Senhor, para que tudo que tem no céu seja liberado sobre eles. Toda e qualquer influência do inferno seja vencida aqui agora. Que eles recebam paz, alegria. E que eles recebam a visitação do Teu Espírito Santo. Que a mente, o corpo, as decisões seja dominada pelo Teu Espírito, escrevendo o nome deles no livro da vida. O milagre da vida eterna está acontecendo aqui. Eles recebem remédio, um bálsamo que não havia em Gileade, mas que o céu enviou. É sobre isso que eu oro, sobre a alma deles. Cura, cura, cura e liberta, transforma e ergue. Que eles desfrutem do que tem em Jerusalém. Que eles desfrutem da alegria da vida eterna. Que eles desfrutem da plenitude da Tua presença. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que a família deles seja alcançada. Que hoje Ele colocarem os pés. E que tudo aquilo que eles vêm semeando e plantando
Toda semente que não foi o Senhor que plantou seja arrancada aqui agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda maldição que o pecado trouxe a poder no sangue. Toda maldição que o pecado trouxe a poder no sangue. Toda maldição que o pecado trouxe a poder no sangue. Que as cadeias se quebrem aqui. Que essas cadeias se quebrem. Toda palavra de maldição sobre eles seja quebrada aqui pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Sejam livres. Sejam libertos. Há poder no sangue de Há poder no nome de Jesus. O preço já foi pago. Recebe o que tem nessa Jerusalém para tua alma. Deus abençoe você. Volta para o seu lugar adorando Jesus. Que lindo, viu? Volta para o seu lugar adorando Jesus. Aí Deus já vai renovando, né? Ah, meu Deus, obrigada. Tu és lindo. Deus abençoe vocês. Gente, eu trouxe aqui meu mais novo livro. Eu nem lancei ainda. Determina o teu salário, que é sobre a lei da semeadura. E aqui eu não estou falando de vida financeira não, tá? Eu estou falando daquela proposta de Labão para Jacó. Determina o teu salário que eu vou pagar. Escolhe o que você quer daqui para frente, que é o que você vai colher. É só para nos ajudar a pensar que tudo aquilo que eu fiz de lealdade vai retornar. Porque a sensação diante de algumas injustiças é: meu Deus, parece que não valeu de nada. Pois eu te digo, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel. Esse livro vai te ajudar a repensar alguns valores. Da próxima vez que pensar que a vozinha do mal vier para plantar uma semente maligna, esse livro vai te ajudar a frear essa voz. Então, quando terminar, vai estar ali no fundo, em algum lugar da terra, que eu não sei bem onde é, né? Ela mesmo. E se você quiser que eu assine para você, eu assino, tá bom? Gente, muito obrigada. Deus guarde a vida de vocês. Pastor Anderson, Deus abençoe. Valeu.